Bom dia, queridos alunos do novo ano. Hoje nós vamos fazer aqui uma revisão dos capítulos 8 e 9, né? Lembrando que o capítulo 8 nós vamos tratar de tabela periódica e no capítulo 9, ligação iônica. Bem, pessoal, nós vimos, né, que os elementos químicos eles estão organizados atualmente, né, na tabela periódica seguindo a ordem crescente do número atômico. Então, mas nem sempre foi assim, né? Desde os primórdios, lá no século XIX, o Mendeleev ele organizava esses elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Né? Na época ele fazia as pesagens, chegava a uma relação matemática e fazia comparação da massa dos elementos químicos. Ele viu que realmente tinha uma sequência crescente, né, de massa atômica. E aqui no livro de vocês ele traz, né, essa comparação. Exemplo aqui, o primeiro elemento, o lítio, né, que foi descoberto em 1817 e hoje nós utilizamos muito esse elemento para poder produzir baterias, né, baterias de smartphone, de carros elétricos, de marca-passo. Então é muito utilizado o lítio e a massa atômica dele é 7 unidades. O berílio, né, ele tem massa de 9 unidades, ou seja, já estamos aqui em ordem crescente, né? O neônio ele tem 20 unidades de massa atômica, o sódio 23, magnésio 24, argônio 40. Né? Além dessa ordem crescente de massa, né, ele percebeu que alguns agrupamentos de elementos químicos eles tinham características comuns. Né? Aqui, por exemplo, ele pegou o neônio e o argônio e fez uma comparação. Esses dois elementos hoje nós sabemos que pertencem ao grupo dos gases nobres, né? O neônio e o argônio. Ele percebia também características comuns entre o lítio e o sódio. Né? Mesmo apresentando massas atômicas diferentes, eles apresentavam características em comum. Então ele classificou também esses elementos num grupo só. Assim como o berílio e o magnésio também. Né? Então, pegando aqui ó, o estudo, nós vamos ter os grupos, né, que a gente chama também de família. Exemplo aqui, lítio, sódio, berílio, magnésio, neônio e argônio. Né? E temos também os períodos, né, que também é muito importante o conhecimento dos períodos na química. Até para saber em qual camada de valência e quais camadas cada elemento químico desse terá. Então, os períodos têm essa importância. E a família são as características em comum, né? Tipo, ser metais, né? Ter tendência a formar uma ligação ou duas ligações químicas ou nenhuma, né? Que é o caso aqui, lítio e sódio só tem tendência a formar uma ligação química. Berílio e magnésio tem tendência a formar duas ligações químicas. E o neônio e o argônio não tem tendência a formar nenhuma ligação química, justamente por conta da descoberta, né, em 1913 dessas distribuição eletrônica. Né? Então aqui, por exemplo, o lítio, que tem massa, número atômico 3, fazendo a distribuição eletrônica, ele vai ter só um elétron na camada de valência. Já o sódio também, né? Ele só tem um elétron na camada de valência. Então, o lítio tem esse elétron na camada L e o sódio tem essa camada na camada M. O berílio, né, tem 2 elétrons na camada de valência, magnésio também. Neônio tem 8 na camada de valência e o argônio também. Então essas são as características em comum entre esses elementos, né? O número de elétrons na camada de valência. Pronto, aqui nós temos a tabela periódica atual. Tem essa primeira família, né, que ele numerou aqui, família 1, né, que é conhecido como metais alcalinos. A família 2, que é conhecida como metais alcalinos terrosos. Esse grupo aqui são os elementos de transição, tá certo? Do 3 até o 12. E aqui embaixo, né, essa série dos lantanioides e dos actinóides também pertence aos elementos de transição. Aí a partir do grupo 13 até o 18 nós voltamos
assim como o 1 e o 2, a observar os elementos representativos, que são objeto de estudo, né, no 9º ano. São esses grupos aqui, 1, 2, do 3 ao 18. Aí nós vamos ter aqui, ó, gases nobres, que a gente está fazendo a comparação, né, família do boro aqui, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, repetindo, né, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. E aqui os elementos de transição. Então, pessoal, períodos, né? São justamente essa sequência, né, de elementos. Nós temos na tabela periódica 7 períodos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não numerou aqui. Então, todos os elementos que pertencem ao primeiro período termina a distribuição eletrônica na camada K. Segunda vai ter a camada KL, terceira KLM, até chegar à distribuição que tem todas as camadas, que é a 7ª. Tá bom? Então, pessoal, a família dos metais alcalinos, algumas características, né? Eles são altamente reativos, né? O lítio, o sódio, o potássio, né? Pegados na forma atômica, né? Eles vão ser extremamente reativos. Os metais alcalinos terrosos, eles são muito reativos, mas em menor proporção. Tanto é que a gente consegue o metal magnésio, né? Que ele fica estável na forma metálica, coisa que não acontece aqui com o sódio. Ele já tende a reagir de forma bem expressiva mesmo, né? Então a característica dessas duas famílias, né, são essas, né? E aqui nós temos, né, aquela representação que eu falei para vocês, né, da família 1, 2, aí salta para 13 até 18, né, dizendo qual é as características, o nome da família, e os elementos, né, e o número de elétrons que tem na camada de valência de cada família dessa. Então, propriedades, né, pessoal? Nós vimos que a tabela periódica tem os metais, os não metais e os gases nobres. Os metais têm alta capacidade de conduzir corrente elétrica e calor, né? Eles podem estar nos 3 estados físicos, né? Tanto é que nós temos o mercúrio, que é um metal líquido, que a temperatura ambiente ele já é líquido mesmo, e outros metais que na temperatura ambiente são sólidos, né? Exemplo, o ouro, o ferro, a prata, né? Tem os não metais, né? Que não tem a característica diferente dos metais, né? Ou seja, se os metais conduzem bem a corrente elétrica, os ametais têm dificuldade, né, em conduzir a corrente elétrica, né? Por exemplo, o metal que tem a maior capacidade de conduzir a corrente elétrica, o ametal, melhor dizendo, é a grafita, mas os demais têm dificuldade em conduzir a corrente elétrica, certo? E os gases nobres, né, a característica dele é que eles já são estáveis, geralmente não têm tendência a formar ligações químicas, né? Então, pessoal, resumindo aqui esse capítulo 8, né, quais são os critérios importantes, né? O critério para formar os agrupamentos que nós vimos, né, que são número de elétrons na camada de valência e as características, né, se é metal, ametal ou gás nobre. Como foram organizados os elementos por Mendeleev, né, e a origem da tabela periódica, né? Lembrando que na época ele tinha a instrumentação um pouco mais antiga, né? Conseguia fazer a pesagem dos elementos, mas não conseguia identificar o número atômico ainda. Só foi possível descobrir o número atômico com a descoberta da radioatividade. Na época ele ainda não tinha essa ferramenta, né? A organização da tabela periódica atual, nós vimos que ela é organizada em ordem crescente de número atômico e é dividida em períodos e famílias, dependendo das propriedades que cada elemento desse tem. A localização dos elementos da tabela periódica nós vimos e a classificação dos elementos, né? Metais, ametais, semimetais e gases nobres. Aí, pessoal, essas atividades vocês vão responder no caderno. Nós vamos tirar a dúvida na próxima quinta-feira, né, da resolução dessas atividades, tá bom?
Esse texto aqui é bem importante vocês lerem, responderem essas 4 questões aqui da página 105. E aí vamos aqui na página 106 com ligação iônica, né? Todos átomos, pessoal, com exceção dos gases nobres, né, que ele coloca aqui, porque os gases nobres, ou ele tem o octeto completo, ou ele tem o dueto completo, né? O caso do elemento hélio, né, ele tem 2 elétrons na camada K e fica estável com esses 2, mas os outros gases nobres, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. E isso, né, significa estabilidade. Então, todo átomo ele tende a querer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Essa é a chamada teoria do octeto, né, que foi proposta em 1916 aqui por esses 2 cientistas, o Gilbert Lewis e o Walter Kossel, né? Então, como é que eu vou saber, né, qual vai ser a tendência de um átomo a ficar com 8 elétrons? É bem simples, pessoal. Eu faço a distribuição de elétrons na camada e aí vou analisar se o elemento químico tem tendência a ganhar ou perder elétron. No caso aqui do potássio, né, geralmente os metais, tanto os metais alcalinos quanto os metais alcalinos terrosos, eles têm essa tendência de perder elétron, né? E graças a essa propriedade eles conduzem bem a corrente elétrica, né? Então eu tenho aqui o potássio que tem um elétron na camada N e vou pegar um exemplo aqui de um ametal, o nitrogênio, né, que tem 2 elétrons na camada K e 5 elétrons na camada L. Então, qual é a tendência desses elementos? No caso do potássio, né, ele vai perder um elétron, porque ele perdendo esse elétron na camada N, a camada anterior vai ficar com 8 elétrons e ele fica estável. Assim como os demais metais aqui, ó. Fica com 8 elétrons na camada anterior e fica estável. Já os ametais eles vão ter tendência a ganhar elétrons. Então o nitrogênio tem 5 elétrons na camada L. Para completar os 8, ele teria que ganhar 3. Né? E aí ele ganhando 3, ele fica estável com 8. Então, pessoal, essa tendência, né, é bem interessante. Você fazer a distribuição por camada e analisar se ele vai ter tendência a ganhar ou perder elétron. Aqui, né, ele fez a representação na nuvem eletrônica, representando como é que seria a ligação, né? Ou seja, o sódio tem tendência a perder 1, por isso que ele ficou com uma carga positiva, e o cloro teve tendência a receber 1, então ficando com uma carga negativa. O composto formado pela união desses dois será o que? NaCl. Assim como o outro aqui, a união do cálcio com o flúor, né? Eu tenho um cálcio com 2 cargas positivas, tenho que pegar porque cada flúor tem tendência a receber só um elétron, então eu vou ter que pegar 2 flúors para poder formar o composto. Então o composto formado pela união do cálcio com flúor é o CaF2. Ca1F2. Como eu não preciso representar, já fica subentendido, então fica CaF2. Beleza? Vamos seguindo. Então aqui, pessoal, ele bota as características dos compostos iônicos, né? Eles têm tendência a formar cristais. A gente tem aqui, por exemplo, o sal, né? O sal de cozinha, que é o NaCl, cristalizado. Esse NaCl, né? Na forma sólida, ele não conduz bem corrente elétrica, mas se eu dissolver o sal ou se eu aquecer até ele ficar no estado líquido, ele vai ter tendência a conduzir bem a corrente elétrica. Já aqui, pessoal, é uma maneira simples de você saber a fórmula do composto, né? Eu sei que o cálcio tem tendência a ficar com 2 cargas positivas, ou seja, perder 2 elétrons. O flúor tem tendência a ficar com uma carga negativa, então eu inverto, né? O que for expoente do flúor, no caso menos 1, vem para cá, para o cálcio, e aí ele perde o sinal, e o que for expoente do cálcio vem para o flúor, e aí na hora que vem ele perde o sinal. Aí a fórmula vai ser o quê? CaF2. Da mesma forma que do alumínio. O alumínio tem tendência a perder 3 elétrons, fica 3 mais. O oxigênio tem tendência a ganhar 2 elétrons, aí eu inverto. O que for expoente do oxigênio vem para o alumínio e perde o sinal. O que for expoente do alumínio vem para o oxigênio e na hora que vem perde o sinal. Aí a fórmula do composto ficou Al2O3. Então, pessoal, o que foi que nós vimos nesse capítulo? Né? Que os átomos devem adquirir uma configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, ele tem tendência a ficar com
ou com 2 ou com 8 elétrons na camada de valência. A ligação entre íons cátion e ânion, né? Cátion é quem fica positivo, ou seja, quem perde elétron, e ânion é quem fica negativo, ou seja, quem ganha elétron. Que os metais tendem a formar cátions e os ametais ânions, né? Nós vimos isso, que cátion tem tendência a perder elétron e os ametais têm tendência a ganhar. Então, quem tem tendência a perder, né? A gente forma um cátion, fica com carga positiva, né? E quem tem tendência a ganhar forma um ânion, ganhar elétrons, né? Forma um ânion com carga negativa. E que o total de elétrons perdidos é igual aos elétrons recebidos na formação do composto iônico. A gente viu isso invertendo aqui os expoentes, né? Então, pessoal, vocês vão fazer essas atividades também aqui da página 111, 112, né? Também da página 113 e 114, né? Para a gente fazer a correção também nessa quinta-feira, para poder tirar as dúvidas, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos, pessoal. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Valeu!